gatas e gatões! Estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal comigo, euzinha, Carolina França, num lugar que eu tanto amo, que é a cozinha, até porque a gente come na cozinha. Então, vou fazer um bolo de cenoura com gotas de chocolate, não sei se vou fazer calda ainda, mas a gente vai vendo. E você não pode ficar de fora, é rápido, prático, fácil, muito fácil, então bora pro vídeo? Primeiro eu começo descascando a cenoura. E aí, logo em seguida, que eu descascar todas elas, eu vou começar a fazer o corte. O que seria o corte? O corte eu vou colocar ela pra cortar em cubinhos, ou em quadradinhos, ou em rodelinhas pequenas, pro liquidificador conseguir bater. Porque esse é o grande problema. Às vezes o liquidificador, ele não é potente. Então, se você corta muito grande, ele não vai aguentar. Então, eu cortei, descasquei, né, primeiro, todas elas. Eu sempre tiro essa bundinha de cima, né, e tiro a pontinha dela. Porque, sei lá, eu tenho essa mania. E aí, sempre faço assim, seja para uma salada, seja para um bolo e tudo mais. Mas eu faço isso, tá? E aí, depois que eu começar a cortar, eu vou partir pro ovo, né? Que aí é a questão da situação. Por quê? Porque o ideal é que os líquidos fiquem embaixo. Então, nesse caso aí, eu fiquei realmente com medo. Eu não gosto daquela película branca que fica no ovo em volta da gema. Só que eu acabei colocando porque é a circunstância. Só que o que acontece? Às vezes a gente tem aquela mania de que você precisa cortar quebrar no potinho o ovo. Gente, olha só, o ovo, quando você dá um estalo, se ele estiver podre, o cheiro já exala, você já sente, tá? Então, eu sempre faço assim porque eu sei que eu não vou ter problema, mesmo sendo ovo de casa. E aí, corta, ó, tá vendo que eu consegui cortar elas em rodelinha? No meu caso, eu cortei maior, por quê? Porque eu vou pulsar primeiro. Aí eu dou uma lavadinha, porque um pedaço de cenoura caiu no chão. E aí, assim que eu cortar, liquidificador, né? Antes disso, um detalhe. Nesse caso aí, eu tava com dúvida se eu podia botar banha de porco ou não. Eu gosto de botar, só que a minha banha de porco tava pequena. Então, eu decidi fazer o quê? Botar óleo, que não vai te fazer mal. E é só um pouquinho, é meio copo de óleo. E aí, eu bato, ó. Nesse caso, tá vendo? Ó, eu tô pulsando primeiro pro liquidificador. E depois que ele já pulsou, já ficou em tamanhos menores, aí sim eu boto pra bater mesmo, tá? E aí, depois disso, eu dou uma conferida, acrescento 2 copos de açúcar, ou 1,5, se você preferir. No meu caso, eu botei 1,5, só que aí sobrou um restinho no pote. Então, eu preferi fazer o quê? Colocar mais o restinho também, pra não ficar ali, ó, dando mosca, sabe? Dando formiga ou coisa do tipo. Então, eu botei o restinho e botei pra bater de novo. Geralmente, você pode ter a opção de bater tudo junto, com a cenoura, o ovo, o óleo e o açúcar. Só que eu gosto de fazer separados, em etapas, tá? Mas você pode fazer tudo de uma vez só, bater. Só que eu acho que fica muito pesado pro liquidificador. E o meu liquidificador não é tão potente assim. Então, eu sempre pulso primeiro, dou uma mexidinha, coloco pra bater. Pulso primeiro, dou uma mexidinha e coloco pra bater. E aí vai esse procedimento. E olha essa textura, vocês vão ver agora. Que coisa linda, sim, fica esse laranja maravilhoso. Agora já tá pronta a massa, agora é só misturar com a farinha. Depois que você misturar com a farinha, liga o fogo e só esperar para poder se deliciar com essa gostosura de bolo. Nesse caso, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o fermento, né, e vou botar na segunda xícara de fermento. No caso, eu botei 3 xícaras de fermento nessa receita. Botei 2 primeiro, bati. Depois que eu bati, que eu vi que tava com uma consistência legal, acrescentei o fermento e depois botei mais um pouquinho de farinha, porque eu não gostei que a massa tava meio molhadinha. Eu gosto da massa um pouquinho mais seca porque economizo no gás e tudo mais, porque aí ela já vai crescer e ficar pronta rápido, sabe? Eu sou aquelas pessoas que gostam de praticidade. E aí você mexe, bate tudo. E ó, lembrando que a tampa do fermento equivale a uma colher de sopa Então, geralmente é isso que a gente usa pro bolo. Bate tudo, mexe e agora é só passar pra forma, né? E ficar deliciosa, né? Agora, o que eu vou fazer com a forma? Eu vou untar. Eu já liguei o forno, vou untar ela. Eu geralmente boto óleo, manteiga, gordura, banha de porco, qualquer que seja gordura. Boto um pouquinho de farinha, mexo. E aí, depois que eu faço isso, eu faço o quê? Coloco
coloca esse restinho de farinha em cima do bolo, pra gente não desperdiçar, né? Economia aqui é o que temos e desperdiçar farinha também não dá. O que que eu vou fazer com as gotas? Eu poderia colocar direto, só que o que que acontece? Quando a gente coloca a gota direto, ela, com aquela umidade dela que ela tem ao redor dela, ela faz o quê? Ela desce pro fundo. E não era isso que eu queria. Eu queria que o bolo tivesse gota de chocolate por ele inteiro, seja em cima e seja embaixo. Então, o que eu fiz? Coloquei na farinha de trigo, mexi e depois acrescentei na massa. Por quê? Porque aí ela não ia descer, né? Não ia ter aquele peso, porque não ia criar umidade pra gota descer. Só que eu vi que faltava gota, então fiz o quê? Acrescentei mais um pouquinho na farinha e misturei tudo e coloquei na forma, né? E aí assim a gente vai criando e desenvolvendo o nosso bolo. E assim a gente vai ter bolo com gotas de chocolate por toda a massa, não só no fundo, entende? Agora vai ficar aquela coisa maravilhosa que é espalhar a massa do bolo, né? Eu sou aquela pessoa que economizo até na raspa, então eu não deixo nada na vasilha. Eu raspo tudo. E agora é acrescentar exatamente, deixar uniforme na massa e botar no forno. E agora é só esperar ele ficar prontinho, porque eu acredito que ele vai ficar delicioso, hein? Estamos aqui. Ai, já esqueci tripé, já botei em outro lugar e tudo mais. Mas olha esse bolo, a fofura dele. Vou provar? Vamos provar porque tá com gota. Não botei chocolate ainda. Acho que não vou botar também, mas tudo bem. Gente, não precisa de chocolate. As gotinhas de chocolate estão derretendo na boca. Nossa, que delícia. Ó, tem bastante gota de chocolate, ó. Meu Deus! Que delícia! Tá sensacional. Façam, que é maravilhoso. Ficou super fofo, ó. Fofinho demais. E tá, a gota de chocolate tá excelente. Não precisaria nem mais de chocolate. Só se a pessoa gosta de um bolo bem chocolatudo, aí realmente precisa. Tirando isso, tá ótimo. Meu Deus. Tá muito bom. Vou apreciar. E terminamos o vídeo com esse. Que delícia de bolo. Quase embaçou a câmera. Mas se você gostou desse tipo de vídeo, já dá seu like, já comenta. E se você é novo por aqui, já se inscreve para mais vídeos legais como esse. Beijos e até a próxima. Tchau.